E eu quero, antes de entrar na palavra e falar, eu quero dar mais um aviso. Dia 30 de outubro, Dia 30 de outubro, nós vamos ter o segundo turno das eleições. Preste atenção naquilo que eu quero te falar nessa noite. No dia 30 de outubro, nós vamos ter o segundo turno das eleições. E nós, como igreja, nós estamos entrando num movimento nacional de jejum e oração pelo Brasil. Começou, na verdade, esse movimento hoje, mas eu tive acesso a ele ontem, eu não consegui passar para todos vocês. Então, nós vamos começar a partir de amanhã. Nós vamos fazer os 20 dias, restantes até o dia 30 de outubro. Nós vamos fazer esses 20 dias de jejum e oração pela nossa nação. Queridos, nós queremos te convidar a jejuar, a não olhar apenas para o hoje. Nós queremos te convidar a olhar para o futuro, a olhar para os seus filhos e para os seus netos ou futuros netos. Nós queremos um Brasil que não seja entregue a algo que venha devastar a nossa nação. Nós queremos um futuro agradável, um futuro melhor para a nossa nação. E independente de quem vai assumir o poder, o nosso papel como igreja é orar e abençoar a nossa nação. E nós queremos te convidar a jejuar nesses dias. Não tem a ver com pessoas, preste bem atenção. Esta eleição não tem a ver com pessoas, não tem a ver com o partido A ou partido B, não tem a ver com pessoa A ou pessoa B. Essas eleições, nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa nação. São eleições que têm a ver com questões ideológicas para o nosso futuro. Ideologias que podem ser tanto prejudiciais à nação, ou ideologias que podem ser benéficas à nação. Nós, como igreja, nós não temos partido. O nosso partido se chama Jesus Cristo e o Reino de Deus. Mas nós estamos nesta terra, e enquanto estamos nessa terra, nós somos cidadãos. E nós precisamos exercer o nosso papel para que o Reino de Deus avance. Agora, a pergunta que precisamos fazer, o Reino de Deus, ele precisa avançar. Mas para que ele avance, é claro que, independente de ideologias, o Reino de Deus ele vai avançar. Mas o que eu e você nós queremos para dar mais espaço ao reino de Deus nessa nação? Então tem a ver com ideologias. E nós sabemos que essa guerra não é contra pessoas. Essa guerra, como diz a palavra, não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. E uma coisa que nós cremos é que os principados e as potestades da corrupção, da ganância na nossa nação, está caindo por terra em nome de Jesus. E como igreja nós queremos nos levantar em oração, em jejum, e clamar ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se voltar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós cremos em um Brasil restaurado. Nós cremos em um Brasil curado. Nós cremos em uma nação que avançará, em uma nação que será uma das melhores nações para se viver. Então, mas nós sabemos que o nosso papel como cristão é orar e jejuar. O nosso papel como cidadão é votar. Nós não queremos induzir ninguém, nós não vamos fazer isso. É claro que se você perguntar, depois a gente pode conversar. Se você está em dúvida, depois a gente pode conversar. Mas o que nós queremos é te incentivar. O que nós queremos é te convocar a orar pela nossa nação. A jejuar pela nossa nação. Pelo futuro dos nossos filhos, pelo nosso futuro. Futuro dos nossos filhos e o futuro dos nossos netos. Pois é isso que está em jogo. Então, a partir de amanhã, nós vamos fazer 20 dias, até o dia 30 de outubro, de jejum e oração. Nós queremos te convidar a fazer da meia-noite ao meio-dia. Então, antes da meia-noite você janta, e você só vai almoçar, você fica sem o café da manhã.
e você só vai almoçar ao meio-dia, né, do dia seguinte. Então, 12 horas de jejum e oração, e nesse tempo, ore e clame ao Senhor pela nossa nação. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: ore e jejue pelo futuro da nossa nação. Hoje nós estamos encerrando a terceira semana do Deus de consolo. Durante 3 semanas nós estivemos compartilhando a palavra de Deus nas casas que abriram as suas portas, né, que nos receberam, né, levando uma palavra de Deus de consolo, uma palavra de fé, de esperança, de amor. Algumas famílias abriram a porta das suas casas para ouvir a palavra de Deus, e eu creio que foi um tempo bom para cada família, para cada casa que abriu as portas. E nós queremos, né, hoje fazer uma grande festa, uma grande confraternização, né, das famílias que participaram. E eu quero convidar você que participou, você que esteve presente na casa, né, desse Deus de consolo. Eu quero te convidar a ficar em pé, e eu quero convidar a igreja a recebê-los com uma salva de palmas. Fique em pé. Quem participou do Deus de consolo, né, fique em pé, nós queremos te receber, entregar uma lembrança. Né, então vamos dar uma salva de palmas, igreja, né, reconhecendo. Né, sejam bem-vindos, nós queremos entregar. E quem está nos visitando hoje, nós também queremos te convidar a ficar em pé. Você que está vindo hoje, né, você que está nos visitando, fique em pé. Nós queremos te reconhecer também. Nós temos algumas pessoas nos visitando. Fique em pé. Tem ali, né, o pessoal que já veio. Fique em pé, fique em pé. Nós queremos te reconhecer. Vocês entregaram uma lembrancinha. Vamos dar um aplauso mais animado, recebendo essa galera. Deus abençoe a vida de vocês. Nós queremos assistir 2 videozinhos curtos que foram preparados. Pode colocar aí, João, fazendo favor. Vamos assistir.
E eu quero lembrar, se você ainda não baixou no seu celular o app da igreja, baixa lá no seu celular, tem ali o QR Code, você pode fazer a leitura, né, com o seu celular, ou entrar lá no Play Store e colocar lá Igreja Nova Aliança de Tatuí, você vai ver lá a aliancinha verde, né, ali, e você pode baixar o aplicativo, né, baixa e ali você vai poder fazer o seu pedido de oração, você vai ver ali nos campos, né, na hora que você for ali no último íconezinho ali de baixo, que é uma listinha, você vai entrar ali, você vai ver uma lista, e nessa lista de itens vai ter ali pedidos de oração. Você pode fazer o seu pedido de oração, fazer o pedido de oração para alguém, preencher ali, e nós vamos estar orando por você. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, olha, baixa o app da igreja no seu celular. Queridos, eu quero, antes de nós termos um tempo de confraternização, de comunhão, quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nós, nesses últimos dias, últimos meses, ou talvez até nos últimos anos, estamos presenciando uma polarização muito grande, não é verdade? Não só na questão política, se é de esquerda ou de direita, mas nós vemos uma polarização em todas as coisas. Nós vemos uma polarização, por exemplo, nas emoções, ou pessoas que ficam doentes demais nas suas emoções, onde tudo é justificativa para entrar numa depressão ou numa ansiedade, ou do outro lado, onde que parece que nada de emoção entra, é uma pedra dura que não acontece nada. Nós não temos encontrado mais o equilíbrio das coisas, tudo é polarizado, tudo é dos extremos, e a gente vê, né, não só na questão política, mas em todos os aspectos. Qualquer conversa que você vai ter, qualquer conversa que acontece, acaba indo para um lado polarizado, onde entra uma hostilidade, onde entra muitas vezes uma amargura, e fica ali dos dois lados, né, coisas polarizadas, não se tem aquele equilíbrio para um comum acordo. E nós achamos que isso é algo novo, que isso é algo da nossa geração, que isso é algo apenas dos nossos dias. Mas eu quero trazer a você nessa noite e dizer que essa polarização já existe há muitos e muitos anos. Não é somente uma polarização agora que nós estamos vendo na política, mas essa polarização, ela se dá em conta principalmente a questão da luta entre o bem e o mal. E desde muito tempo atrás, muitos anos, centenas de anos, ou até milhares de anos, nós vemos essa polarização, e que podemos definir entre o bem e o mal. E é por causa dessa polarização que Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, naturalmente falando, é por causa dessa polarização que Jesus foi crucificado numa cruz. Aqui nós vamos entender um pouco o aspecto de Deus sobre Jesus Cristo, sobre a sua morte na cruz, mas naturalmente foi fruto dessa polarização, por Jesus confrontar o mal com o bem, o errado fazendo o certo, que Jesus foi crucificado numa cruz. Ele foi condenado a essa morte de cruz. Olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 27. Versículo 17 diz assim: Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que eu lhe solte? Barrabás, um ladrão, ou Jesus, chamado Cristo? Ali já estava uma polarização, já havia os dois lados. Barrabás, representando a humanidade, representando o coração humano, e do outro lado estava Deus, Jesus, representando o coração de Deus. E o que o povo escolhe naquele momento, versículo 21, então Pilatos, o governador, perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E a multidão respondeu: Barrabás. A multidão respondeu: Barrabás.
Então Pilatos perguntou: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: crucificam, crucificam. E ainda Pilatos questiona: mas que crime ele cometeu? Por que ele deve ser crucificado? Mas cada vez mais o povo gritava: crucificam. Nós vemos uma polarização, pessoas sendo incitadas a olhar para Jesus, que só fazia o bem, a olhar para Jesus, que fazia curas, milagres, libertava as pessoas, e uma multidão sendo incentivada por alguns religiosos, diziam: crucificam, crucificam. Jesus deve ser crucificado. Naturalmente, foi uma questão humana que levou Jesus para a crucificação. Mas quando olhamos para a condenação de Jesus, para a crucificação de Jesus, se nós olharmos numa outra perspectiva, nós vamos ver que não foi apenas uma questão humana, mas foi uma prova do amor de Deus por mim e por você. A crucificação de Jesus não foi porque as pessoas gritaram crucificam. A crucificação de Jesus foi para provar e demonstrar o amor de Deus para mim e para você. E o que eu quero trazer nessa noite é: que amor é este? Que amor é esse que é demonstrado através da dor, através da morte? Que amor é esse que é demonstrado através da humilhação? Que amor é esse que é demonstrado através de uma condenação, de uma humilhação, quando se faz o bem e não quando se faz o mal? Que amor é este? Porque nós somos tão importantes para Deus, ao ponto dele demonstrar o seu amor através do sacrifício do seu único filho. Qual é a importância que eu e você temos para Deus, ao ponto dele enviar Jesus para morrer naquela cruz? Porque Cristo se sujeitou a essa morte. Porque essa morte foi uma demonstração de amor por mim e por você. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O título da minha mensagem é: que amor é esse? Porque, queridos, quando nós pensamos no amor, nós pensamos sempre em coisas boas. Quando você pensa no amor, você pensa em fazer o melhor para o seu filho. Você pensa em dar o melhor brinquedo que você pode dar. Você pensa em dar a melhor comida que você pode dar. Quando falamos no amor, você sempre pensa no melhor. Mas amor é muito mais do que isso. Uma expressão de amor é muito mais do que algo bom. E ampliando mais este sentido, às vezes, ou na maioria das vezes, algo que gera dor, num primeiro momento, uma disciplina, uma correção, ela é muito mais uma demonstração de amor do que um presente ou algo físico bom naquele momento. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a demonstração de amor, ela vai mais do que algo bom que aconteça. A demonstração de amor, ela se refere muitas vezes a sacrifícios que fazemos no momento, para que podemos ter uma colheita no futuro. Então, voltando para Jesus, que amor é esse? Que veio a este mundo? Que amor é esse que sofreu a pior morte da época? Que amor é esse? Eu quero convidar você, quero ler este texto, Mateus capítulo 27, do versículo 45 ao versículo 54.
Está falando sobre a crucificação de Jesus. Nós estamos aqui nos últimos momentos, nas últimas 3 horas, talvez, ali da crucificação de Jesus. E o texto diz: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Você já parou para pensar na história de Jesus? Que doideira foi essa quando Jesus morreu? Você já parou para pensar que amor é este que foi demonstrado através da morte? Hoje eu quero fazer você refletir um pouco, porque muitas vezes a gente fica tão cheio das nossas preocupações, a gente fica tão cheio dos nossos problemas, a gente fica tão cheio, né, tão preocupado: ai, é a minha situação financeira, ai, é o meu casamento, ai, é o meu filho, ai, é isso, ai, é aquilo, e a gente se esquece do amor de Deus pelas nossas vidas. E olha que doideira, que quem é que morre, que acontece esses fatos? Quem é que morre e de repente uma escuridão plena, por 3 horas, durante o horário mais forte do sol, do meio-dia às 3 da tarde? Quem é que morre e que de repente tudo fica escuro? Quem é que morre e uma cortina de 12 centímetros de espessura, por 18 metros de altura, é rasgada de alto a baixo, sem nenhuma tesoura, sem nenhuma ação humana? Quem é que morre e de repente terremotos acontecem, sepulcros se abrem e tantos outros acontecimentos? Que amor é esse? Que forma de amar é essa que Jesus escolheu para demonstrar a nós que somos importantes a Ele? Ou melhor, por que Jesus nos escolheu? Por que Jesus nos escolheu? Às vezes ficamos tão cheios de dúvidas e de perguntas, achando que que não somos importantes para ninguém, achando que somos um peso para alguém. Deixamos muitas vezes pensamentos entrarem na nossa mente, que vêm para querer nos levar para baixo, ao invés de nós pararmos e pensarmos: que amor é esse que me escolheu? Que amor é esse que me escolheu? Qual é a minha importância para que um homem, ou melhor, para que um Deus viesse à terra, deixasse a sua glória, deixasse a sua majestade, para ser um homem, para ser uma pessoa como eu e você, e morresse numa cruz? Olha como era Jesus.
antes de vir ao mundo. Claro que nós cremos que Jesus é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Mas eu quero trazer aqui neste contexto como ele era antes. Porque o rei Davi, ele descreve o Senhor. Eu quero ler com você 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e versículo 12. Davi está dizendo: teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Vou ler de novo, olha que interessante, Davi, o rei Davi, falando sobre Deus, sobre Jesus. Teu, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Olha as características ou os atributos que Davi fala sobre Deus, sobre Jesus. Grandeza, esplendor, majestade, riqueza, honra. Eu acredito, queridos, que a nossa mente humana não é capaz de assimilar todos esses atributos numa pessoa só. Porque nós sempre buscamos uma referência natural. Sempre, porque é difícil, muitas vezes nós temos fé. Porque fé é a certeza daquilo que não se vê. E nós, muitas vezes, queremos ter a certeza daquilo que estamos vendo, nós queremos ter a certeza do que estamos enxergando para poder acreditar que é real. Agora, como ver um Deus que é invisível, mas crer que Ele tem poder, glória, majestade, honra, riqueza? Naturalmente, para a nossa mente humana é difícil pensarmos isso. Por isso precisamos de fé. Por isso que precisamos crer que Deus existe. Por isso que precisamos crer que Deus é Deus sobre todas as coisas. Agora, Jesus decidiu deixar tudo isso de lado para vir a este mundo. Olha o que Paulo está falando lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus escolheu deixar momentaneamente a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, o seu esplendor, para vir a este mundo como homem, como ser humano, e ser obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero falar sobre isso nessa noite, queridos, porque a gente precisa puxar na nossa memória. A gente precisa sempre nos lembrar da importância do sacrifício de Cristo na nossa vida. Porque às vezes pensamos, mas Jesus foi Deus. Mas Jesus foi homem. Ele sofreu dor. Ele sofreu nas suas emoções. Ele sofreu no seu físico. Olha, eu quero listar aqui algumas coisas que Jesus passou. Porque Ele não só simplesmente deixou a sua glória, mas Ele passou por algumas questões que talvez eu e você passamos hoje. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que apesar de Jesus passar o que eu vou listar aqui, Ele venceu em todas elas. E eu e você podemos vencer por causa da vitória de Jesus. Olha, a primeira coisa que Jesus passou, Ele foi desprezado.
ele foi desprezado pelas pessoas, ele fazia o bem, ele curava, ele trazia a libertação, ele trazia a cura ali para as pessoas, os milagres aconteciam. Mas mesmo assim ele foi desprezado. Isaías capítulo 53, versículo 3 diz que foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Jesus foi desprezado pelos crentes da época. Jesus foi desprezado por aqueles que conheciam a lei de Moisés, o Pentateuco. Jesus não foi desprezado pela multidão, muito pelo contrário. Aonde Jesus ia, ele arrastava a multidão. Nós vemos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mais de 15.000 pessoas foram alimentadas com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Jesus, aonde ia, arrastava a multidão. Mas um grupo de crente, um grupo de religiosos, conseguiu influenciar a multidão para que Jesus fosse desprezado. Porque no dia da crucificação, no dia da condenação, os crentes incitaram a multidão a dizer: crucificam, crucificam, desprezando Jesus e os seus milagres. E quantas vezes, queridos, eu e você temos desprezado Jesus da nossa vida? Ah, pastor, aquele problema que estou vendo não tem mais jeito. Ah, o meu marido não tem mais jeito. Ah, o meu filho não tem mais jeito. Ah, minha família não dá. Não, mas lá no meu emprego não dá, não tem jeito. E a gente está desprezando Jesus. Nós estamos desprezando o poder de Deus. Estamos rejeitando o poder de Deus na nossa vida. Estamos rejeitando o poder de Deus daquela situação que pode ser mudada pelo poder, pelo amor e pela graça do Senhor Jesus. A gente fica achando que nós somos Deus. A gente fica achando que a gente pode fazer. Ah, não tem mais jeito, eu não posso fazer, então não tem mais jeito. Jesus foi rejeitado, foi desprezado. Aqueles religiosos estavam se sentindo ameaçados por causa da popularidade de Jesus. Não era nem porque eles iriam perder o cargo ou algo assim, não, era a popularidade de Jesus, porque Jesus fazia milagre. A multidão, ao invés de ir lá para os religiosos, ia até Jesus. Jesus foi desprezado. Deus havia escolhido a família de Abraão para trazer a redenção. Mas quando Jesus veio para estes, eles rejeitaram Jesus. Desprezaram. Ele falou: Jesus é o filho do carpinteiro. Jesus não... Quem é Jesus? A segunda coisa, Jesus foi traído. Salmo 41, 9 diz: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Salmo 55, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Aqui Davi tendo uma revelação de Deus, uma profecia sobre o que aconteceria com Jesus. Então Marcos registra no capítulo 14, então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. Jesus foi traído por aquele que estava ao seu lado. Não era um inimigo, não era um adversário. Mas ele foi traído por alguém que estava ao seu lado.
Traição, segundo o dicionário Aurélio, é o quê? Perda completa de lealdade que resulta de uma traição, de uma ação traiçoeira. Perda de lealdade por consequência de uma ação traiçoeira. Judas perdeu a lealdade com Jesus. Ele se tornou uma pessoa desleal. Ele roubava, ele era o responsável pelas finanças. Ele roubava o dinheiro que era arrecadado. E ele fez uma ação traiçoeira, porque a deslealdade já havia entrado no seu coração. Judas caminhando com Jesus, Judas sendo alimentado ali com Jesus, deixou a deslealdade entrar no seu coração. E por consequência ele tomou uma ação de traição. A quebra de lealdade dói. A traição de alguém que está próximo de você dói, machuca. Jesus foi traído. Naturalmente, Jesus foi entregue. Você parou para pensar? Jesus foi entregue para ser condenado, porque o seu amigo, aquele que andava com ele, que fazia parte do seu grupo seleto, foi levado pelo egoísmo, ao ponto de quando a sua ambição por algo maior, quando ele viu que ia cair por terra porque Jesus poderia morrer, ele vai lá para ser amiguinho dos religiosos, e ele fala, olha, eu entrego Jesus para vocês. Judas vira casaca, ele muda de time. No meio do campeonato ele muda de time. Ele trai Jesus. E Jesus sofre a dor da traição. A dor do desprezo e a dor da traição. A dor da deslealdade. E então ele é vendido. Mateus 26, 15. Judas perguntou, o que vocês me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram o preço de 30 moedas de prata. Não dá para se saber exato o valor, mas aproximadamente hoje, talvez seria 50, 60 mil reais. Judas vende Jesus. Se já não bastasse a traição, Judas ainda vende. Jesus teve o valor de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o valor do desprezo. Era o valor de algo, né, era um valor monetário, mas de algo que não tinha valor para nada. E Jesus é vendido. Então, além da dor da traição, o motivo da traição era a ganância. Por causa da ganância de Judas, da sua ambição de querer ser alguém, quando ele vê que ele não vai encontrar mais isso em Jesus, a sua ganância o leva a traí-lo e a vendê-lo. Jesus foi traído e vendido por causa do egoísmo de Judas. E quantas vezes, queridos, eu e você traímos e vendemos Jesus por causa dos nossos desejos, por causa da nossa vontade. Porque nós não temos coragem de renunciar à nossa vontade para viver a vontade de Jesus. E então a gente despreza Jesus, a gente rejeita Jesus, a gente acha culpados no meio das pessoas, no meio da situação, para poder vender Jesus, para poder satisfazer a nossa vontade, para satisfazer os nossos desejos. A gente nega Jesus, a gente despreza, porque a nossa ambição, nosso egoísmo, onde eu preciso estar bem, onde eu preciso ser valorizado mais do que todo mundo, onde eu tenho que estar no pedestal,
é maior do que a vontade de Cristo. Jesus é vendido. Quarta coisa, Jesus foi açoitado. Isaías 56 diz: ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam a minha barba, e não escondi a face da zombaria e da cuspida. Mateus 27, 26, então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Se já não bastasse a crucificação, quando você olha para Jesus e os dois ladrões que morreram ao lado dele, Jesus foi açoitado. Aqueles ladrões não foram açoitados. Eles simplesmente eles foram crucificados, o que já é ruim. Agora, Jesus, antes de ser crucificado, ele foi açoitado. Ele apanhou. Colocaram uma coroa de espinhos que lhe cravavam na cabeça. Tiraram as suas roupas e lhe chicotearam. Os chicotes daquela época, a maneira dos açoites era semelhante como a dos escravos. A pessoa era colocada meio que de joelho, meio que abaixada, com as suas mãos amarradas num tronco e as suas costas arcadas. E os chicotes nas suas pontas haviam pedaços de metais ou chifres de animais, na qual quando acertava o corpo, ela não simplesmente batia, mas ela cravava e no tirar arrancava pedaços da pele. Açoites brutal. E Jesus sofreu isso. Jesus sofreu na pele a dor. E às vezes a gente reclama por tão pouco. A gente reclama porque a gente não quer abandonar a nossa própria vontade. E a quinta e última coisa, Jesus foi crucificado. Isaías 53, 12 diz: porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos. E Lucas 23, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Queridos, a crucificação era o pior tipo de condenação naquela época. A crucificação, ela era para difundir medo. Os romanos faziam a condenação através da crucificação, para que o povo tivesse medo de ir para aquele lugar. Porque somente os assassinos eram crucificados. E a crucificação era os seus braços estendidos ao máximo. E lhe cravado um prego, algo do gênero, segurando as mãos. O corpo era virado de lado para que pudesse pressionar o diafragma. E as pernas eram encolhidas, eram arcadas, né? Então ficavam assim, arcadas, esticado. E as pernas eram presas com uma estaca só, né, prendendo as duas pernas juntas, né, o corpo virado e arcado, e os braços esticados. Para quê? Para que todo o peso do corpo lhe caísse sobre o diafragma, para que a respiração fosse numa forma lenta, para que a respiração ela fosse, conforme ia bater naquela canseira, né, e acabando a respiração, o fôlego. Agora, faz assim, respira fundo. Vai lá, senta na cadeira e respira fundo. Solta. Quando você respira fundo, você sente aqui o seu corpo mexer? Sim ou não? Quem sente? Respira fundo de novo. Põe agora a mão aqui, aqui na frente aqui, e respira fundo.
Alguns sentem a barriga, né? Encher e voltar, né? Mas você sente mexer. Agora, pense esse movimento, só que com o seu corpo travado. O que acontece? Na hora do movimento, que é esticado, e o seu corpo travado, a dor, a dificuldade para respirar, porque não tem um movimento, porque está tudo travado, e Jesus sendo crucificado por curar, Jesus sendo crucificado por causa do pecado, Jesus sendo crucificado por causa das nossas iniquidades, Jesus sendo crucificado porque muitas vezes nós não queremos renunciar à nossa vontade para fazer a vontade dele. Jesus sendo crucificado porque muitas vezes eu e você queremos ser o centro de todas as coisas. Jesus sendo crucificado porque é mais importante o nosso bem-estar, é mais importante a minha vida. E Jesus estava sendo crucificado por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Olha o que Isaías declara, capítulo 53, versículo 4 e 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele ter atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo sofreu, Cristo foi desprezado, foi humilhado, foi vendido, foi traído, foi crucificado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, por causa do pecado da humanidade. A boa notícia é que Cristo venceu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida e uma vida abundante. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A vida abundante em Jesus não é fazer a sua vontade, mas é fazer a vontade dele na sua vida. E essa é a diferença. Muitas vezes nós não vivemos uma vida abundante, porque nós queremos escolher o que tem que ser abundante para nós. Nós queremos direcionar Deus e falar: Deus, eu quero ser abundante nas finanças. Deus, eu quero ser abundante na família. Eu quero ser abundante, Senhor, no meu trabalho. Mas Deus, eu não quero ser abundante no perdão, não. Não quero liberar perdão para ninguém, não. Mas Deus, ó, eu não quero ser abundante, né, nesse negocinho aqui, ó, que só eu sei, né? Tá tudo certo, Deus. Ei, vida abundante não é o que nós queremos que seja abundante. Vida abundante é o que Deus tem para nós. É quando nós nos sujeitamos à vontade dEle, para então ser abundante em todas as áreas que Ele quer que nós sejamos. E Ele promete, Ele diz isso: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora, que amor é esse? Porque Jesus escolheu ser crucificado? Porque Jesus escolheu renunciar à sua majestade, à sua grandeza, para ser humilhado, para ser rejeitado? Porque Jesus escolheu essa forma de demonstrar amor? Porque Ele veio para pagar um preço que eu e você não temos condições de pagar. Ele veio para se oferecer como sacrifício no meu e no seu lugar. Ele veio para que eu e você fôssemos remidos e lavados pelo sangue dele, para que nós pudéssemos ter novamente um relacionamento com o Pai. Para que pudéssemos
colocar o nosso cansaço e a nossa sobrecarga sobre ele. E tomar o jugo dele, que é leve e suave. Olha que Jesus fala lá em Mateus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Queridos, o que Jesus veio fazer? Essa demonstração de amor de Jesus foi para que eu e você pudéssemos ser lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Eu quero resumir aqui para vocês mais ou menos o que acontece quando nós entendemos o que Cristo fez naquela cruz. Deus sempre existiu. Aquele que era, que é e será para sempre. O Deus de toda a eternidade, o de antes e de depois, sempre existiu. Deus criou o mundo para que eu e você pudéssemos viver. E após Deus criar o mundo, Ele criou eu e você. Ele criou o homem. Ele criou a nós. Ele nos deu vida. Porém, quando Ele nos deu vida, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo, sujando o mundo, pois o mundo havia sido criado criado como Deus, limpo e puro, um relacionamento de Deus com o homem. Mas o homem, aos poucos, foi deixando com que o pecado entrasse na sua vida. Trazendo para mim e para você, o homem foi pecando e nos afastando de Deus. A Bíblia declara em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus vendo essa situação, Deus vendo essa situação, Ele envia Jesus Cristo para vir a este mundo, para nos lavar e nos purificar de todo pecado, para nos deixar novamente a sua essência, para nos deixar novamente limpos e puros. Mas o problema é que de vez em quando a gente quer fazer a nossa vontade. Então o pecado, ele tenta entrar. Ou nós vamos entrando no pecado e vamos ficando cada vez mais pecadores. Porém, quando Jesus entra, Ele vem para trazer a limpeza total. Ele vem para nos purificar. E o pecado não lidar com Deus. O pecado não entra em Deus. E quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós podemos pecar, mas em seguida Jesus vai nos limpando. Nós vamos nos arrependendo e Jesus vai nos trazendo a vida. Porque quando Jesus está, o pecado não reina. Quando Jesus está na nossa vida, o pecado não pode tomar posse. Só que essa é a nossa escolha, de termos Deus na nossa vida, de vivermos a vida de Deus, porque quando vivemos a vida de Deus, por mais que haja um vacilo, não vai nos afastar. Por isso precisamos permanecer na fé, na esperança e no amor, em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10 diz que se com a tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se com a tua boca você confessar e crer em seu coração que Cristo morreu, mas ressuscitou dos mortos, você terá vida e vida em abundância. Agora, se quisermos viver a nossa vida sem Jesus, cada vez que o pecado nos domina, ele vai nos sujando. Ele vai nos sujando. E aqui, não tem como ver o que Deus pode fazer.
Aqui não dá para ver o poder de Deus. Mas cada vez que nós vamos para Deus, Ele pode nos limpar completamente. A questão é, você quer viver no amor que Deus tem para a sua vida? Ou você quer viver corrompido pelo pecado? Ou você quer viver a sua vida pecando? Queridos, essa polarização só existe porque está tendo uma luta entre o bem e o mal. Entre o certo, o que é de Deus, e o que é o pecado. E essa polarização acontece na minha e na sua vida. Ou nós vivemos uma vida erradicando o pecado da nossa vida, para podermos viver uma vida abundante no Senhor. Ou então você vai viver reclamando. Ou então você vai viver lutando. Você vai ficar vivendo nas suas próprias forças. Porque você vai estar vivendo uma vida de pecado. A questão é, eu reconheço este amor de Deus na minha vida. E recebo a transformação que Ele pode trazer. Ou eu vou viver no pecado. Ou eu vou viver na minha vontade. Ou eu vou viver esperando algo acontecer, que nunca vai acontecer, porque eu não estou em Deus. Jesus, Ele veio a este mundo. Ele escolheu vir a este mundo, porque o mundo estava tomado pelo pecado. O mundo estava tomado pelo pecado. E Deus não consegue se juntar com o pecado. Deus não consegue estar junto com o pecado. Não há como estar, somente quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confiamos em Deus, que nós podemos andar numa liberdade, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quero convidar você a ficar em pé e fechar os teus olhos. Que amor é esse? Que amor é esse? Que sofre a dor das emoções humanas, ao ser desprezado, traído e vendido. Que amor é esse que nas suas emoções sofre, porque ele sente na pele a dor da traição, ele sente na pele a dor do desprezo, ele sente na pele a dor de ser vendido por causa de uma ambição egoísta. Que amor é esse que escolhe deixar a sua grandeza e a sua majestade para sofrer uma dor física, para ser açoitado, para ser crucificado? Que amor é esse que escolhe deixar a sua grandeza para sofrer a dor espiritual de ser abandonado pelo Pai? Imagine Jesus num relacionamento eterno com Deus, e naquele momento na cruz ele diz: Eloi, Eloi, sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? O único momento em que Jesus é abandonado por Deus é o momento que o pecado se tornou, foi colocado sobre ele. Que amor é esse que se importa comigo e com você? Queridos, se você estudar um pouquinho, se você for ver a história, se você for analisar os deuses que existem por aí, você vai ver que cada deus, com D minúsculo, ele exige algo de você, ele exige um preço de você, ele quer uma oferenda, ele quer algo, ele está exigindo um sacrifício teu, ele está exigindo algo ali, daquele momento. Porque os deuses, eles se alimentam
da vaidade, do egoísmo. Eles olham para si, e na verdade eles não são nada porque não têm vida. Mas colocar algo como um Deus te dá um custo. Tem um custo. Quando olhamos para a Bíblia, o Deus, me fugiu o nome agora, mas depois eu trago. Mas ele era necessário o sacrifício de crianças. Deus Dagon, se eu não me engano, exigia o sacrifício de crianças. Crianças eram mortas e eram sacrificadas a este Deus. Agora o nosso Deus, Ele não exigiu nada de mim e de você. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser colocado no meu e no seu lugar. Ele enviou Jesus para morrer numa cruz e não eu e você. Ele enviou Jesus Cristo para nos lavar e nos purificar. E Ele fez tudo isso de graça, porque Ele fez tudo isso por amor, um amor incondicional, um amor que não exige nada em troca. Foi lido aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.